Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 8. Eu quero ler com você do verso de número 4 ao verso de número 12. Gênesis capítulo 8, versículo de número 4 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O pastor Ivaldo já orou por nós. Queridos, quando o pastor Hélio nos ligou para que nós tivéssemos hoje a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, mais uma vez nesse púlpito, eu busquei de Deus uma palavra, e o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algumas coisas. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero aqui fazer algumas ressalvas com relação àquilo que será ministrado, pois Deus colocou algo em meu coração. E a primeira ressalva que eu quero fazer antes de nós entrarmos no texto é que o propósito central da Bíblia é revelar a Cristo e o Evangelho. O propósito central da Bíblia é revelar o plano de salvação por meio da pessoa de Cristo. Você pode procurar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai encontrar referências, contextos até mesmo históricos, que por trás da história revelam algo profético. Porque o propósito da Bíblia, na sua totalidade, é revelar a pessoa de Cristo. E eu confesso para vocês que eu amo encontrar a Cristo no Velho Testamento. Eu amo olhar para o Velho Testamento e encontrar na história uma referência ao Evangelho, de forma simbólica e figurada. E para consolidar isso, nós temos um texto em Colossenses 2, 16 e 17, que Paulo vai dizer: portanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas, dias de sábado. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Um texto também do autor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 9, diz que tudo o que aconteceu no tabernáculo e todo o trabalho sacerdotal era uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereceram dons e sacrifícios, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Pois bem, esses dois textos retratam de duas coisas referente ao Velho Testamento, apontando o simbólico, aquilo que na verdade acontecia, rituais, cultos de judeus.
Os sacerdotes, ao fazer os trabalhos específicos no tabernáculo, muitas das tradições e daquilo que foi estabelecido no Velho Testamento tinha como único propósito revelar a pessoa de Jesus. Então, quando nós formos iniciar aqui no texto, eu quero que você entenda que esse é o grande desafio da Bíblia: revelar Jesus em todas as coisas. A segunda ressalva que eu quero fazer é que toda mensagem que ministramos não pode fazer-se por meio de invencionice. Tudo aquilo que nós criamos ou linha de pensamentos que nós traçamos para preparar uma mensagem precisa haver respaldo bíblicos ou textos que apoiem aquela linha de pensamento ou de raciocínio, pois não podemos basear um pensamento apenas em um único texto da Bíblia. Precisamos ter referência para reforçar aquilo que nós queremos ministrar. E a terceira ressalva que eu quero fazer é que o profético ele é atemporal. O que seria isso? Tudo o que na Bíblia tem propósito profético, ele não está preso ou limitado ao tempo, porque profecias, elas têm um momento específico para se cumprir, mas elas se cumprem em partes na história, porque o grande propósito de Deus é revelar o fim através do começo. Por exemplo, para que você entenda isso, quando falamos profeticamente do anticristo, nós vamos ter cumprimento profético do anticristo em alguns textos da Bíblia, ou até mesmo na história dos judeus, porque existem figuras, homens que vão tipificar o anticristo, ou seja, vão ser em parte a concretização daquilo que foi preferido, para que no ápice da profecia ela se cumpra. Mas antes que ela se cumpra completamente, haverá um ciclo em que o profético ele vai sendo realizado e revelado às pessoas. Nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia, porque o profético ele não está pautado pelo tempo, ele está fora do tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que relaciona o mundo espiritual, não tente entender cronologicamente. Às vezes perguntamos: Satanás caiu antes do Éden ou caiu depois da grande tribulação? Porque em Apocalipse 12 vai dizer que Satanás vai fazer guerra, mas Apocalipse está para acontecer. Jesus falou que viu Satanás, caiu do céu como um relâmpago, e está no passado. Entenda uma coisa: o profético não se distingue por meio do tempo, não se interpreta por meio do tempo. No mundo espiritual e profético tudo já foi concretizado, amém? Quantos entendem isso? Não dá para colocar uma cronologia no profético, pois ele acontece por meio de ciclos e tipologias até que o profético chegue no seu ápice. Pois bem, eu quero entrar agora no texto de Noé, mas antes demonstrar para a igreja que a história e a narrativa de Noé tem uma importância muito grande na Bíblia. Por quê? Porque em diversos momentos a Bíblia vai falar sobre Noé. Em diversos momentos haverá uma lembrança da história de Noé, e eu entendo que Noé e a sua história tem uma importância muito grande para nós como igreja, pois há uma revelação por trás da história e daquilo que lemos. A história de Noé aprendemos desde criança, cantamos músicas, ouvimos historinhas com relação a Noé. Mas perceba uma coisa, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 vai dizer: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Noé era um pregador. Enquanto construía a arca, ele pregava. Mas entenda uma coisa, a palavra justiça aqui no grego tem um sentido amplo: o estado daquele que é, como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pela qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Ou seja, quando Pedro está dizendo que Noé é pregoeiro da justiça, Noé não pregou o juízo, Noé pregou o meio pela qual o homem poderia alcançar a salvação.
Noé não pregou condenação. Noé pregou o meio pela qual as pessoas poderiam ser salvas. E qual era o meio pela qual as pessoas poderiam ser salvas? Era pela própria arca que ele construía. Ele estava mostrando para aquele povo que estava debaixo do pecado, não um dilúvio que viria para os consumir, mas que na vinda de um dilúvio eles teriam a oportunidade de alcançarem salvação. Esse era o foco da mensagem de Noé. O foco da mensagem de Noé não era o dilúvio, mas sim a arca. Porque Pedro está dizendo, ele é pregoeiro da justiça. Ele ensinava a doutrina pela qual as pessoas poderiam ser aceitas por Deus. Eles estavam dizendo, olha, vocês têm a oportunidade de alcançarem salvação. Vocês têm a oportunidade de alcançarem uma vida salva por meio daquilo que eu estou construindo. Pedro ainda faz referência na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, 8 almas se salvaram pela água. Deus esperou pacientemente que com a pregação de justiça de Noé, aquele povo se arrependesse. Pois Noé estava dando para eles a direção pela qual eles poderiam alcançar a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa. O juízo faz parte de toda a trajetória do plano e do projeto de Deus para a humanidade. Mas o juízo não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é a justiça. E a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus é estabelecida por meio do Evangelho. Esse será sempre o foco da mensagem de Deus. Esse será sempre o foco da mensagem dos pregoeiros de justiça. Será que nós temos aqui pregoeiros de justiça? Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ser o profeta do Apocalipse, não. Deus te chamou para mostrar o caminho e a direção. E o caminho e a direção é Cristo. Ele quer que você se coloque de pé e proclame para as pessoas a direção pela qual eles podem ser salvos. E em Cristo, essas pessoas podem ser salvas. O próprio Jesus faz menção de Noé. Olha a importância do texto e da história de Noé, porque o próprio Jesus vai relembrar e dizer em Mateus 24, 38 e 39, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. E não a perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O autor aos Hebreus vai fazer referência a Noé. Em Hebreus 11:7, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. No Velho Testamento ainda temos referências a Noé em Ezequiel 14:14, Isaías 54:9. Referência à justiça de Noé. A Bíblia nos leva a essa história, porque nessa história há algo para ser revelado. Quantos entendem e creem que na Bíblia existe sempre um texto por trás do texto? Amém? Existem coisas que estão na Bíblia que aconteceram historicamente, mas tem uma revelação profética por trás. Quantos creem e entendem isso? Amém? Então vamos entrar no texto. A primeira coisa que eu observei é que após o dilúvio, 40 dias, 40 noites de chuva, basicamente 1 ano a arca boiando, esperando a intervenção divina. E a Bíblia vai retratar que estava Noé, sua família e os animais com ele. Mas no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Diga, as montanhas de Ararat. E a partir de agora eu quero entrar no profético por trás do texto. Amém? Quando nós olhamos para essa história, a arca do Senhor, ela pousa em um monte, o monte de Ararat. E quando eu estava lendo sobre isso, o Espírito ministrava ao meu coração: filho,
Monte é prefiguração da habitação de Deus. Monte é a prefiguração do lugar em que Deus habita. Entenda isso. A Bíblia vai demonstrar em alguns momentos, por exemplo, Salmo 68:16, porque saltais a montes elevados, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Isaías capítulo 2, versículo 2, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Eu poderia ler outros textos aqui com referência a monte como habitação de Deus, mas entenda uma coisa, o que o Espírito falou ao meu coração: filho, a arca é em cima do monte, prefigura a minha morada, prefigura o lugar da minha habitação. Só que é interessante que a arca para sobre o monte Ararat, diga Ararat. Entenda o contexto, a Bíblia vai retratar que havia um dilúvio e a terra estava coberta em águas. O que essas águas representavam? Representavam juízo. O pecado do povo subiu às narinas de Deus, e o juízo de Deus veio sobre a terra, e as águas cobriram toda a terra com juízo. Só que é interessante que a arca de Noé está sobre o monte, prefiguração da morada de Deus, e este monte tem um nome, o nome é Ararat. Sabe o que significa Ararat no hebraico? Diga maldição invertida. Diga precipitação da maldição. Mais uma vez, maldição invertida, precipitação da maldição. Por que maldição invertida? Por que precipitação da maldição, ou lançar por terra a maldição? Esse é o nome Ararat. Por que isso? Porque em Gênesis 3:17 a Bíblia vai dizer que Deus chegou para Adão e disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Deus, por conta do pecado, teve que lançar sobre a terra uma maldição. Por causa do pecado, a terra foi maldita. A maldição entrou na terra por conta da desobediência do homem. Porque o homem e a mulher foram enganados pela serpente astuta e sagaz, que os afastou do Éden e do paraíso, aquilo que Deus havia proporcionado para eles. Pois Deus tinha como interesse dar para eles uma vida eterna de prazeres. Éden, lugar de prazeres. O plano de Deus era que o homem sempre fosse eterno. E é por isso que existia ali no centro do jardim uma árvore da vida, aonde Deus em nenhum momento proibiu deles comerem, somente após o pecado. Porque o plano de Deus era que eles tivessem vida eterna, mas por causa do pecado a terra recebeu uma maldição. Por que Ararat é maldição invertida? Sabe por quê? Neemias 13:2 vai dizer: pois ele, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. Só que o nosso Deus, porém, ele transformou maldição em bênção. Qual é o antônimo de maldição? Bênção. O que é que Deus está dizendo aqui? Qual é a mensagem de Deus? E que o mundo está sob juízo, mas aquele que está no trono da sua habitação inverterá a maldição, a precipitará por terra e a transformará em bênção. Deus irá transformar aquilo que era juízo para que seja alcançado salvação. Sabe o que o Espírito falou comigo, filho? Enquanto as águas do dilúvio subiam, era a maldição se cumprindo sobre a terra, era o juízo estabelecido sobre a terra. Só que se a maldição, porque do pecado, está subindo, por meio da minha graça eu inverto e a minha bênção está descendo.
Se o juízo sobre a terra tem que levar a terra à destruição, eu da minha habitação e da minha morada trarei sobre a minha criação a minha bênção e a minha salvação. Eu precipitarei a maldição por terra. Quer entender isso de forma clara? 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21. Aos quais na antiguidade foram rebeldes, referência a Noé, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas. Olha aqui, que prefigura o batismo. Aleluia. Agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Eu não sei se você entendeu o que Pedro está dizendo aqui. Olha, veio um dilúvio, veio juízo, mas por meio das águas 8 pessoas foram salvas. Isso prefigura o batismo, que por meio das águas vocês serão salvos por causa da ressurreição de Cristo. Sabe que Deus está dizendo? Aquilo que era para ser destruição, aquilo que era para ser juízo, oh, você não entendeu. Aquilo que era para cobrir a terra. Irmão, você acha que nós deveríamos estar aqui? Todos somos pecadores. Não havia um justo sequer, não havia ninguém que fizesse o bem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O mundo estava em caos. Mas por meio da sua graça, Deus em sua habitação se levantou e disse: eu reverterei a maldição em bênção. E aquilo que era condenação agora será o meio pela qual vocês serão salvos. Aleluia. Pastor, o batismo salva? Não, Jesus salva. Mas o batismo é a imagem da regeneração, a lavagem pela água. Aleluia. Deus estava revertendo, invertendo aquilo que era certo por meio da sua graça. Só que no lugar da habitação de Deus, de repente, abre-se uma janela. E a Bíblia vai dizer que é solto um corvo. O corvo é uma figura desprezível, enigmática, muitas das vezes assimilada à bruxaria, à maldição, a coisas tenebrosas. Você basta olhar e ver, muitas das vezes, quando se trata de alguma cena macabra, tenebrosa, terrível, sempre haverá a imagem de um corvo. O corvo tipifica aquilo que é contrário à pomba. O corvo é um animal necrófago que se alimenta de coisas mortas, que tem prazer em cadáveres e se alimenta daquilo que está apodrecido. Ele se alimenta de morte. Entenda uma coisa, querido: o salário do pecado é a morte, juízo de Deus. E de repente sai desse lugar um corvo. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 8:7, nós lemos aqui, que quando Noé solta um corvo, este corvo ia e voltava. Em outras traduções, ficava dando voltas. Em nenhum momento nós temos referência que este corvo volta para a arca, porque a Bíblia vai dizer que ele ia e voltava até que as águas se secassem. Outra tradução diz que ele ficava dando voltas. Eu quero dar o meu parecer dentro dessa imagem do corvo. O porquê eu acredito que esse corvo aponta para Satanás. Primeiro, Jesus usa a figura de uma ave para figurar a Satanás. Mateus 13:19, na versão Viva, o caminho pisado, onde algumas sementes caíram, representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. O próprio Jesus usa a imagem de uma ave
para tipificar Satanás. É interessante que o corvo ele fica dando voltas. Preste atenção numa coisa, o corvo ele sai, a Bíblia diz que ele voltava, ele fica dando voltas, mas todas as vezes que a pomba volta, a Bíblia diz que ela volta até Noé, e Noé a pega. O corvo não vai até Noé. Noé não vai até o corvo fica dando voltas. Pensando nisso, eu acredito que esse corvo representa Satanás, porque em Jó 2:2, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Ele respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O que Satanás está fazendo? Dando voltas. 1 Pedro 5:8, na Bíblia linguagem tradicional, ele vai usar a figura de Satanás como leão, mas ele vai dizer que ele está rugindo, o diabo está rugindo como leão, caminhando em circunferências ao redor de vós, buscando a quem completamente devore. Ou seja, a figura de Satanás, ao rodear a terra, demonstra o seu trabalho, porque é isso que ele faz, ele está procurando meios pela qual possa destruir e derrubar a igreja. Outra coisa que me faz pensar que esse corvo representa Satanás, perceba isso, o corvo não volta para a arca, o corvo não volta para a arca. Se o monte é a prefiguração da habitação de Deus, um dia Satanás esteve lá. Um dia Satanás, como criatura de Deus, e seus anjos estiveram lá. Mas houve um dia, por causa da rebelião, eles tiveram que perder o seu lugar na habitação de Deus. Isaías 14:2-13 vai dizer: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Aonde? No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Só que Jesus declarou em Lucas 10:18: eu vi Satanás cair como um relâmpago. João em Apocalipse 12:7-8 vai dizer que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Uma vez fora da habitação de Deus, ele não pôde voltar mais. E o que ele faz agora? Ele fica rodeando a terra. Quantos entendem isso? Uma vez fora da habitação de Deus, ele não pode retornar, pois ele agora é o único. Ele é aquele que luta contra Deus e contra o plano de Deus. Mas glórias a Deus, que não existe dualidade entre Deus e Satanás, pois a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem de medo diante da presença daquele que é todo poderoso. O iníquo não pode voltar, pois ele está contaminado. Imagine o corvo contaminado por cadáveres de pessoas boiando no dilúvio. Ele estava contaminado, jamais poderia voltar para a arca. É por isso que Noé não toma para si de volta, porque agora ele fica rodeando. Não é muito explícita a missão do corvo, mas eu entendo que esse corvo aponta para a expulsão de Satanás do lugar da habitação de Deus, e agora ele não pode voltar. Só que depois de alguns dias, a Bíblia vai dizer que Deus, ou melhor, Noé, vai soltar uma pomba. Pomba e corvo são completamente opostos, sim ou não? Pomba e corvo são completamente opostos. Não existe assimilação alguma entre os dois. São coisas completamente distintas. E a Bíblia vai dizer que, em Gênesis 8:9, que depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Preste atenção que a pomba, ela sai, mas quando volta, ela vai até Noé e é tomada para dentro
da arca. Nós sabemos muito bem o que a pomba representa. Basta eu perguntar aqui o que é que a pomba representa, os irmãos vão dizer: o Espírito. Isso é aceitável entre todos nós. Todos nós confirmamos que a pomba representa o Espírito Santo, porque foi a forma corpórea que o Espírito Santo desceu no batismo de Jesus. Entenda que isso está ligado a Noé. Nós vamos falar sobre isso. Só que a primeira viagem da pomba, a Bíblia vai dizer que ela não encontra lugar para pousar. Ela não encontra um lugar em que ela pudesse colocar a planta dos seus pés. E por isso ela tem que retornar. Essa pomba aponta para a primeira manifestação do Espírito Santo por meio da palavra do Deus Pai no Velho Testamento. Deus procurou de diversas formas em um mundo de juízo e pecado encontrar um lugar para pousar, mas não achou. O mundo está tomado pelo juízo. No Velho Testamento, o mundo está debaixo do pecado. O mundo está debaixo de juízo. O pecado dominou a terra e Satanás tornou-se o seu príncipe. E a maldade do homem a cada dia mais aumentava. E agora veio o Espírito Santo por meio da palavra do Deus Pai e não encontra lugar para pousar. Aleluia. Não encontra um coração. Na mensagem de Estevão, em Atos 51, Atos 7, versículos 51 e 53, na versão a mensagem, a Bíblia diz: a verdade é que vocês continuam teimosos com o coração insensíveis e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento. Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo. E vocês mantêm a tradição da família, são traidores e assassinos. Todos vocês receberam a lei de Deus, que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Estevão está dizendo: o Espírito Santo tentou falar com o antepassado de vocês, e vocês rejeitaram. Vocês não abriram o coração. Eles não abriram o coração e vocês estão fazendo o mesmo. Há uma palavra de Deus sobre você, há uma palavra de Deus sobre a tua casa, mas o coração, muitas das vezes endurecido, não abre espaço para que o Espírito Santo possa pousar. Era isso que estava acontecendo no Velho Testamento. Deus estava tentando intervir, Deus estava tentando entrar, mas o homem fechava o seu coração. Mas o seu plano já estava estabelecido, o profético já estava determinado. Não importa o quanto o homem endureça o seu coração, o plano de Deus se concretizará, porque Ele é soberano. Aleluia. Zacarias 7, 11, 13, também na versão a mensagem diz: a verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo como fizeram seus antepassados. Em todo momento o Espírito Santo foi ignorado. E eu abro um parêntese para falar algo aqui. Será que você tem ignorado o Espírito Santo? Será que você tem impedido que o Espírito Santo venha sobre a sua vida enquanto morada? O Espírito Santo vinha no Velho Testamento sobre homens específicos, para propósitos específicos, mas em todo momento a palavra de Deus Pai, por meio do Espírito dos profetas, estava tentando alcançar o coração do homem. Como ministrou o pastor Ivaldo aqui, no dia de ontem, trazer o homem de volta para Deus. Porque o homem estava debaixo do juízo do dilúvio, mortos espiritualmente por causa dos seus pecados, sendo alimento para Satanás, usado como ferramenta na mão do diabo. Mas a palavra de Deus constantemente vinha sobre a terra. A palavra de Deus constantemente estava buscando o coração do homem para retorná-lo a Deus. Deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de te usar. Deus não desistiu de fazer algo extraordinário na sua vida. É você que muitas das vezes fecha o coração para Ele. Deixa que o Espírito Santo entre no seu coração e te levante e te use para a glória do nome de Deus.
Deixe que o Espírito Santo entre na tua vida. Depois de não encontrar lugar para pousar, a pomba voltou para o lugar da sua habitação. E com isso houve o que conhecemos como período interbíblico, 400 anos de silêncio profético. Não havia mais palavra do Espírito Santo. O silenciamento do céu estava sobre a terra. Era a pomba voltando para o seu lugar de habitação. Só que a Bíblia diz que depois de um tempo, a pomba é solta novamente. Gênesis 8, 10, 11. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltando a ele sobre a tarde, eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Ao contrário da primeira vez que a pomba não encontra lugar para pousar, ela volta com um ramo de oliveira verde no bico. Aleluia. Sabe o que tipifica esse ramo de oliveira? Isaías 11:1 vai dizer: porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Sabe o que é renovo no hebraico? Netzer, que quer dizer um broto usado comumente para oliveira, brotos de oliveira. Olha o que Salmo 52:8, Davi falando: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. É da linhagem de Davi que vem o Messias. Aleluia. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 11:17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro bravo, fosse enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz da seiva da oliveira. Aleluia. Se o mundo está em juízo, a pomba agora vem com um ramo de oliveira e se aponta para a graça de Deus e para a misericórdia de Deus se estabelecendo sobre a terra. É o Messias por meio da sua graça para alcançar o homem condenado pelo juízo. Aleluia. Parece que a cena se repete em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Isaías vai dizer que Deus não cria nada sem forma e vazio. A terra está sem forma e vazia por causa de juízo, mas o Espírito de Deus paira sobre as águas. Só que é interessante, glória a Deus, quantos conseguem se empolgar com a palavra? Aleluia. Debaixo de juízo, eu quero fazer uma pergunta: qual foi a primeira coisa que Deus disse ao criar ou restaurar o mundo que estava sob juízo? Haja luz. Mas deixa eu fazer uma pergunta: da onde vem toda a fonte de luz natural que nós conhecemos? Da onde? Do sol. Deus disse: haja luz. Mas Deus não tinha criado o sol. No quarto dia Ele cria o sol, a lua e as estrelas, para iluminarem dia e noite, servir de tempo e estações. Sabe por quê? O primeiro ato de Deus é dizer: haja luz, porque toda a restauração de algo que está sob juízo tem que começar por meio de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é a luz do mundo. Não há restauração se não for por Ele. Não há nada. Tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. Nada pode ser feito sem a vontade dEle. E Ele está nesse lugar, aleluia, para te renovar, para te fortalecer e para encher a tua vida com a presença dEle. Você lembra o que Pedro falou? Em 1 Pedro 3:21, nós lemos aqui que o batismo, ou as águas do dilúvio, prefiguram o quê? Batismo. Quando Jesus é batizado por João, João disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele diz: é preciso que eu seja batizado para se cumprir a profecia. João vai batizar o mestre.
Quando João vai batizar o mestre, de repente desce o que do céu? Uma pomba. Era o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E o pai lá de cima: eis aí o filho a qual eu me comprazo nele. Se o dilúvio prefigura o batismo, e no batismo de Jesus aparece uma pomba, está tudo ligado. Sabe o que Deus estava falando? Aquela pomba com um ramo de oliveira. Agora essa pomba está com o Messias, porque é Ele que trará salvação para a terra, é Ele que trará restauração para o homem. Aleluia! Aleluia! Diga para o seu irmão: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sacode ele e diga: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está na oliveira, você foi enxertado lá, você era zambujeiro bravo, mas Deus te colocou lá, Deus te amou, Deus te enxertou, Deus te resgatou. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia! Esse é o Filho amado. Diga algo para o seu irmão para ele gravar isso. Diga: a Bíblia está completamente linkada. Diga para ele agora, para ele entender: a Bíblia não são só 66 livros. A Bíblia, na verdade, é um livro só, com uma mesma história, com o mesmo propósito: revelar a pessoa de Cristo. Aleluia! Sabe o que é aquele ramo de oliveira verde? É a nossa esperança. Entenda uma coisa, olha o que a Bíblia diz: quando a pomba vem com o ramo de oliveira para dentro da arca, Noé entende que as águas estão minguando. Lembra? Maldição invertida. Quando o ramo de oliveira aparece na cena, o juízo que estava subindo, a misericórdia vem revertendo tudo. A graça vem revertendo. O amor vem revertendo. É Deus precipitando a maldição por terra, por meio do seu Filho. A pomba volta, e eu preciso terminar, com o ramo de oliveira. Aleluia. E Noé mais uma vez vai soltá-la pela terceira vez. Se a primeira vez a pomba era o Espírito Santo por meio da palavra de Deus Pai, a segunda vez a pomba vem por meio do Messias, o Cristo, a salvação. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 8:12 que Noé esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais para ele. Sabe o que Jesus prometeu para a igreja? Pergunte o quê? João 14:16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Porque esse monte prefigura a morada de Deus. Agora Ele sai do monte para morar em você. Porque eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. E Ele veio para ficar conosco para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: você está fraco, Ele tem auxílio para você. Por que você acha que Jesus chama o Espírito Santo de Consolador? Você só consola quem está o quê? Sofrendo, triste, passando luta. Você não vai para um churrasco de picanha e diz: ô meu irmão, deixa eu te consolar, você está comendo tanta carne. É? Ou essa Coca-Cola está tão gelada, você está até fazendo: deixa eu te consolar aqui, porque você está sofrendo demais. Sabe por que Jesus fala que o Espírito Santo é consolador? Porque Ele sabia que a gente precisaria de ajuda.
Você acha por que Jesus chama ele de Consolador? Porque ele sabia que nós iríamos sofrer e passar por lutas, mas em todo momento ele está comigo, está com você. Em todo momento ele está do seu lado. Em todo momento ele te ajuda. Em todo momento ele te renova. Em todo momento ele te fortalece. Aleluia! Queridos, quem já me viu ministrar por esses anos que eu estou na Missão Lusitana, viu que eu dificilmente falo sobre mim. Mas eu quero compartilhar uma coisa. Ao lado do quarto em que meu filho estava prestes a morrer, estávamos orando para que Deus trouxesse vida para ele. Só que de repente, nesse momento ele já não tinha esperanças de vida. Os médicos já haviam desenganado, disseram: olha, se preparem para o pior. E a minha esposa orando, que o espírito da morte vá embora. O pastor Danilo orando: Senhor, traz vida. E eu orando: Senhor, tem misericórdia. De repente uma paz tomou meu coração. A paz que excede todo entendimento. E esse Consolador que veio para ficar comigo e com você para sempre, ele disse para mim: porque você pede vida sendo que eu já o dei. Ele vai vir nas horas mais difíceis da tua vida para te ajudar. Ele não te abandona, ele não te deixa, ele não te larga, ele está contigo. Ele veio para morar em você. Você agora é a sua habitação. Ele veio para ficar com você para sempre. Não extingueis o Espírito. Não impeça que o Espírito direcione a sua vida. Deixe com que Ele te leve para o plano e o propósito de Deus. Aleluia! Paulo vai dizer aos Romanos 8:9, eu já estou concluindo: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Só existe uma ressalva para que você tenha o Espírito. Antes de crer no Espírito que veio para sempre, você tem que crer antes no ramo da oliveira que veio para te salvar. Porque quando você crê no ramo de oliveira que veio para te salvar, o Espírito habita em você. Ele fica com você. Paulo vai dizer em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, 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 enchei-vos. Será que o seu coração está aberto hoje para ser cheio? Enchei-vos, enchei-vos. Eu queria chamar o louvor para ministrar aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluias. Deus reservou essa manhã para te encher do Espírito Santo, porque Ele está nesse lugar, aleluia. Quantos creem que o Espírito Santo está nesse lugar? Eu não sei de que maneira você entrou por essas portas, mas a minha oração é que o Espírito Santo traga sobre vocês a revelação, a sabedoria, e conheçam a majestade daquele que é poderoso. Pois se o Filho apontava para o Pai, o Espírito agora aponta para Cristo. Ele é o nosso norte. Ele é a sua direção. Sabe essa angústia que às vezes vem no seu coração? Ele é poderoso para te dar alegria. Sabe esse pensamento de se suicidar? Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Você que está me ouvindo em casa, talvez você está pensando em desistir e parar, mas esse Espírito Santo te alcança nessa manhã, aonde você estiver. Porque Ele reservou esse momento para dizer: eu estou com você. Eu sou o teu ajudador. E tem mais: eu tenho ciúmes de você. Ele não te divide com ninguém.
Ele quer você exclusivo para Ele. Quantos entendem o que o Senhor está falando aqui? Por causa de Cristo, a maldição foi invertida, o juízo se cessou, e por Ele temos graça. Eu já disse isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno por rejeitar a Cristo. Pense nisso. Não é o seu pecado que te impede de ter salvação. É o coração endurecido para receber Ele. Mas nessa noite ou nessa manhã, a salvação entra na sua casa. Coloque a mão no teu coração e deixe que o Espírito Santo fale com você. Você que ouviu essa mensagem, Ele te ama tanto, que Ele está na porta. Aquele que abrir, eu cearei com Ele, e Ele comigo. Ele quer fazer morada em você. Deixa que o Espírito ministre sobre a tua vida. Ele está aqui para te convencer que Ele te ama, e que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é uma verdade fundada, estabelecida, e nada poderá destruí-la. Diga: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Clame a Ele nessa noite ou nessa manhã. Diga que Ele é bem-vindo aqui.